Na mesa temos, para além de mim, mas que apenas vou fazer estas apresentações, o André Carmo, que é professor da Universidade de Évora, e, portanto, do ensino superior universitário, e que irá ser quem vai fazer, como se costuma dizer, as despesas aqui da nossa conferência de imprensa, com a intervenção de avaliação que fazemos da situação que hoje se está a viver no ensino superior. Nós, como dizemos aqui no título, ao fim dos 113 dias, hoje é o 113º dia de mandato do atual governo, embora, evidentemente, nós estamos a fechar um ano letivo que se iniciou e que até ao final de março teve outro governo, tinha outro ministro, portanto, diria que não vamos apenas falar destes 113 dias, mas do ano letivo, é essa avaliação que se irá fazer, e também, e aí sim já com o atual Ministério, de um conjunto de documentos que foram entregues à Ministra no passado dia 26 de abril, de reunião essa em que nós nos comprometemos, e de acordo com a Sra. Ministra, em enviar alguns documentos para posterior negociação, ou pelo menos começarmos a dialogar em torno deles e que depois também serão aqui referidos, mas até hoje, estamos no final de julho, não recebemos qualquer tipo, apesar da insistência que já temos feito, qualquer tipo de feedback da parte do Ministério, da parte da Sra. Ministra, e, portanto, esse é também um aspecto que não deixaremos de abordar nessa conferência de imprensa, uma vez que entendemos que os problemas são muitos, propostas existem, e, portanto, disponibilidade para as discutir, para dialogar e para negociar, tem que existir da parte do Ministério também, correspondendo assim à disponibilidade que tem a FENPRO. Para além do André Carmo, também aqui na mesa, e do Ensino Superior Politécnico, docente no Instituto Politécnico de Leiria, a nossa dirigente Ana Isabel Mendes, que é não só também dirigente do Departamento de Ensino Superior da FENPROF, mas igualmente aqui do nosso sindicato, Pessoas da Região Centro, e também do Departamento de Ensino Superior da FENPROF e dirigente do SPRC, do meu lado esquerdo, o investigador Nuno Peixinho, muitos conhecerão, uma vez que é aqui de Coimbra, e portanto é investigador aqui na nossa universidade. E portanto, digamos que temos aqui as três componentes do nosso departamento, do ensino superior universitário, do ensino superior politécnico, a investigação e feitas as apresentações e esclarecido o que é que vamos fazer nesta conferência de imprensa, tem um texto base, penso que já todos terão, que terá sido distribuído. Eu passo a palavra de imediato ao meu colega André Carmo. Muito bem. Bom dia a todos. E bem, nós, o balanço que fazemos do último ano letivo tem essencialmente, enfim, três aspectos fundamentais. Para além de ter sido ainda um ano que parcialmente foi afetado, enfim, digamos, pelas últimas perturbações causadas pela pandemia, isso foi apenas no primeiro semestre, nós, relativamente a esse ano que passou, temos, enfim, a destacar pela positiva dois aspectos. Enfim, o primeiro foi a entrada em vigor do decreto-lei no final de dezembro, no final de 2021, aliás, dezembro de 2021, o decreto-lei que regula as promoções internas. Esta é uma medida que nós, enfim, converge com uma reivindicação antiga da FENPROF, de que o ingresso na carreira deve estar dissociado ou desacoplado da promoção, e nós entendemos que, não sendo esta a solução ideal, porque essa tem de ser encontrada no quadro de uma revisão mais profunda dos estatutos das carreiras, permitiu já desanuviar um pouco, digamos, o clima de bloqueios que existe, e continua a existir, apesar do decreto-lei das promoções internas, continua a existir em muitas instituições e para muitos colegas. Também deu passos no sentido do cumprimento daquilo que está previsto nos estatutos e na Lei de Graus e Diplomas para 2023, a obtenção, digamos, da estrutura das pessoas que estejam com tenure, né, os professores catedráticos e os professores associados e os professores coordenadores. Portanto, dá passos neste sentido, embora nós tenhamos algumas dúvidas sobre se efetivamente conseguirá o conjunto do sistema
cumprir aquilo que está definido, que tem como meta o ano 2023 ou não, mesmo com o contributo deste decreto-lei, que, recordo, enfim, já estava vertido na lei do orçamento de 2019-2020 e com o nosso contributo, justamente no final de 2021, foi aperfeiçoado no âmbito deste decreto-lei. Enfim, por exemplo, introduziu, digamos, a questão da paridade de género na constituição dos júris para apreciação e também permitiu ultrapassar a questão dos 10 anos, não é? Porque anteriormente, nos decretos de lei de execução orçamental, era preciso ter 10 anos de permanência numa determinada categoria para poder ser promovido. Essa, digamos, condicionalismo, essa limitação foi muito controversa na altura, foi removido também por nosso intermédio, bem como a questão do mérito relativo. Não é? Nós conseguimos fazer vingar, se quiserem, o princípio do mérito absoluto. Portanto, não é por existir apenas um colega ou um docente numa determinada área científica que ele deve ser impedido de ser promovido pela ausência de um oponente, não é? Portanto, anteriormente existia essa lógica, um mínimo de 2 pessoas ou 2 candidatos para que a pessoa pudesse ser promovida. Isso foi promovido também por nosso intermédio, nesse período, digamos, de negociação deste decreto-lei, que é o aspecto mais positivo deste período para o qual estamos a olhar. Um segundo elemento que também nos parece importante sublinhar, embora aqui, digamos, seja bastante agridoce, e o balanço não seja, de facto, positivo, mas é o final do PREV-PAP, o Programa de Regulação Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública, que, recordo, começou em 2017, maio de 2017, se arrastou penosamente ao longo de 2 legislaturas, com resultados que ficaram muito aquém das expectativas que nós e a comunidade académica tinha criado, sobretudo tendo em conta a conjuntura política também existente na altura, e que foram sistematicamente sendo, digamos, bloqueados, obstaculizados, defraudados em larga medida, mas que chegou agora ao fim, já em 2022, e, apesar disso, chegou ao fim e nós tivemos ainda de reivindicar, em 2021 e 2022, que um conjunto de algumas dezenas de requerentes que tinham visto os seus requerimentos aprovados em sede das comissões de avaliação tripartida e que aguardavam apenas a assinatura do Ministério das Finanças para poder desbloquear, então, enfim, concretizar a formalização da sua contratualização pelas instituições de ensino superior, foi preciso promovermos pelo menos 2 protestos, 2 iniciativas de protesto e de mobilização desses colegas para que o Ministério das Finanças, e já foi na atual legislatura, pudesse desbloquear este processo, com a assinatura, e então essas pessoas verem os seus contratos assinados. E, portanto, muitos anos depois de ter sido iniciado, concluímos finalmente este programa, e esse é o outro aspecto, se quiserem, do lado positivo que importa assinalar. Tudo o resto, não é? Todos os problemas estruturais, sistemáticos, de grande envergadura, que já vinham marcando o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as instituições de ensino superior e ciência, permanecem e até se foram acentuando, em alguns casos. Não é? A questão da precariedade, enfim, é aquilo que todos conhecemos. No plano da investigação, enfim, já se torna até, digamos, repetitivo lembrar todos os problemas que existem no domínio da investigação, tendo em conta que a esmagadora maioria da investigação científica desenvolvida em Portugal é feita com força de trabalho precarizada, e isso é subejamente conhecido. Aquilo que temos também verificado é que se tem vindo a acentuar também a precariedade no domínio da docência, através do aumento do peso relativo, se quiserem, generalizadamente no conjunto das instituições, dos docentes convidados. Em muitas instituições, esse levantamento nós temos feito, em muitas instituições de ensino superior em Portugal, politécnico e universitário, sendo até mais gravoso no politécnico, mas não muito, o número de docentes convidados, portanto, contratados a termo, ultrapassa já o número de docentes nas carreiras. E, portanto, isto é muito preocupante e é sinal, digamos, de desinvestimento, de subfinanciamento crónico, de incapacidade para estabilizar a força de trabalho, os docentes em particular, enfim, nas instituições. Portanto, a precariedade é algo que permanece e se tem agudizado e para a qual, enfim, os vários governos não têm encontrado uma resposta
cabal, digamos, e definitiva, nem sequer dado passos que permitam mitigá-la de forma verdadeiramente substantiva, não é? Portanto, eu creio que o exemplo mais claro de um programa que tinha, enfim, tinha tudo para ter corrido bem foi o pré-REPAP e teve os resultados pífios que todos conhecemos e, portanto, isso é algo que importa sublinhar. E, por último, também nos preocupa a questão da erosão democrática, ou da degradação da democraticidade e da colegialidade das instituições de ensino superior, que está muito associado ao regime jurídico das instituições de ensino superior, que entrou em vigor em 2007, pelo conjunto de transformações do ponto de vista institucional que operou nas várias instituições e que levaram a essa situação. Nós, recentemente, promovemos uma petição, entregámos-la no dia 2 de maio, na Assembleia da República, já tivemos a oportunidade de a discutir em sede de Comissão de Educação e Ciência, e agora, enfim, a coisa está em desenvolvimento. Há um consenso bastante alargado de todas as forças políticas, pelo menos as que participaram na Comissão, de que há, efetivamente, a necessidade de avaliar e de rever o RGES. Recordo que o RGES entra em vigor em 2007 e a própria lei previa a sua avaliação em 2012, 5 anos depois, e estamos em 2022, e isso ainda não foi feito. E também com as instituições que já se pronunciaram, depois de terem sido, digamos, instadas a fazê-lo por parte da Comissão, também globalmente vão no sentido da necessidade de avaliação e revisão. Portanto, em termos de balanço, este é o balanço que gostaríamos aqui de fazer. Agora, olhando mais para o futuro, não é? As nossas expectativas para o futuro mais imediato estão muito associadas até ao recente pedido de reunião que fizemos junto da Ministra, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e do conjunto de documentos e de propostas que nós anexámos a esse pedido de reunião, que, como já foi dito, decorre de uma primeira reunião em abril, enfim, na qual ficou mais ou menos expressa a vontade de dialogar, no sentido de encontrar alguma resolução para os problemas. Como não houve nenhuma sequência, nós tomámos a iniciativa e enviámos este novo pedido de reunião. Então, quais são as questões que nos parecem que agora, tem algum sentido de urgência, se quiserem, devem ser colocadas sobre a mesa? São 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, visam dar resposta a alguns dos problemas que identificámos digamos, no diagnóstico ou no balanço que fizemos. Em primeiro lugar, a necessidade de reduzir de forma bastante significativa a contratação precária de investigadores nas instituições de ensino superior públicas. Isto passa, do nosso ponto de vista, deve passar pela contratualização entre o governo e as instituições de ensino superior, enfim, de um reforço financeiro que possa abarcar, digamos, um conjunto de situações de investigadores e docentes precarizados que já exercem funções. Enfim, a partir desse mapeamento deve-se estipular uma verba e esta verba ser contratualizada com cada instituição. Este contrato deve ser, enfim, devidamente monitorizado, e o seu incumprimento, do nosso ponto de vista, deve ser sujeito a, enfim, não diria sanções, porque isso tem o tipo de limitações hoje em dia, mas deve ser sujeito a tipo de regulamentação, e nós sugerimos na nossa proposta, enfim, o incumprimento destes compromissos estabelecidos por parte das instituições podia levar a algumas penalizações, como a devolução parcial ao total dos esforços orçamentais recebidos ou a inelegibilidade para receber financiamento FCT para unidades de investigação, projetos, etc. Portanto, isto deve ser monitorizado e, para além disso, deve-se também acautelar que as verbas ficam disponíveis para cada instituição fruto das aposentações que vão ter lugar nos próximos tempos. Estamos aqui a apontar para o horizonte da legislatura 2021-2026. Mas estas verbas que ficam disponíveis para as instituições, do nosso ponto de vista, devem ser criados mecanismos que permitam assegurar que essas verbas são canalizadas para a contratação para a base das carreiras, seja no Politécnico, seja no universitário. Portanto, esse tipo de, digamos, de fiscalização não existe e, do nosso ponto de vista, seria muito vantajoso que isso pudesse ser criado e implementado para reforçar, não é, a contratação para a entrada nas carreiras e, por essa via, reduzir a contratação precária de investigadores. Um segundo aspecto que nos parece também importante, e já é antiquíssimo, digamos, é a necessidade de regular
o setor particular e cooperativo, o setor privado. Desde o RGES, no seu artigo 53, já prevê a necessidade de um decreto-lei que regulamente as carreiras docentes e de investigação no setor privado. Também aqui, o último desenvolvimento data de 2021, quando o Ministério de Manuel Leitor apresentou um projeto de regulamentação. Nós, na altura, pronunciámos sobre este projeto de regulamentação, que tinha aspectos positivos. Essencialmente, os aspectos positivos são a todos aqueles que, do nosso ponto de vista, fazem com que este projeto de regulamentação seja convergente ou se aproxime daqueles que estão em vigor para as instituições de ensino superior públicas. Portanto, esse é, digamos, o nosso referencial. É isso que temos defendido. Em todo o caso, nesse parecer que foi anexo a este pedido de reunião para a Ministra, também são identificados um conjunto de problemas que este projeto tem, entre os quais, por exemplo, a não contemplação de um período de audição obrigatória para todas as alterações regulamentares que tenham a ver com as condições de trabalho, porque isso não está previsto. Também não regula o número de horas por semana que cada investigador pode assegurar. E é também omisso relativamente a um conjunto vasto de aspectos relacionados com a carreira de investigação. Isto sugere que pode haver aqui uma certa tentação de utilizar os investigadores para assegurar a componente letiva, e isso, do nosso ponto de vista, é negativo. E, por fim, a segunda proposta que associámos a este pedido e que vai, digamos, orientar agora a nossa ação nos próximos tempos, em particular no quadro da negociação, enfim, para a elaboração do Orçamento de Estado para 2023, é a necessidade que nós sentimos de eliminar uma discriminação que existe entre as carreiras docentes do ensino superior e o regime geral da administração pública no que toca, digamos, à progressão salarial. Aquilo que sucede nas carreiras gerais é que nenhum trabalhador pode permanecer na mesma posição, na mesma categoria remuneratória, se tiver durante 10 anos uma avaliação positiva. Ora, o que sucede na carreira docente é que são precisos 6 anos consecutivos de avaliação excelente para progredir uma posição remuneratória. Isso nós vemos que muitas vezes não é conseguido pelos docentes, podem ter 5 anos excelente, um ano muito bom, 5 anos excelente, um ano muito bom, e portanto permanecem sempre, digamos, estacionados ou congelados na mesma categoria remuneratória, e isto configura uma situação, do nosso ponto de vista, de injustiça flagrante relativamente ao regime geral da administração pública. Portanto, nós defendemos que, no quadro da elaboração da Lei do Orçamento de Estado de 2023, deve ser, digamos, inscrita uma medida que permita pessoas com avaliação positiva durante 10 anos automaticamente progridam salarialmente, subam uma categoria, para eliminar esta discriminação relativamente ao regime geral. Pronto, digamos, são as 3 grandes frentes de reivindicação e de proposta da nossa parte, para o ensino superior e para a investigação, que queremos agora discutir, não só com o MESTER, mas também no quadro de reuniões que vamos também pedir com o CRUP, com o CSISP e com o CLA, o Conselho dos Laboratórios Associados, e em torno das quais vamos fazer o nosso trabalho também de mobilização da comunidade académica, porque, enfim, é ela, sobretudo, a principal afetada pelos problemas da precariedade, os problemas da desvalorização das carreiras, incluindo aquilo que tem que ver com a desvalorização salarial, que é um problema cada vez mais candente, tendo em conta os níveis de inflação e perda de poder de compra crescentes, e também a questão que já mencionámos da degradação ou da erosão democrática nas instituições de ensino superior e investigação. Portanto, este é essencialmente o panorama que temos para vos apresentar, e obrigado pela vossa atenção. Acho que há perguntas. Muito bem, e antes de passar aos outros colegas que quiserem acrescentar alguma coisa, estou a dizer que a questão aqui dos 10 anos é sempre uma situação limite, porque não é ou em substituição dos tais 6 anos que já se prevê com a atribuição da menção de excelente, ou até, o que nos pareceria mais justo, porque é assim na administração pública, a obtenção de 10 pontos na avaliação, que não é necessariamente em 10 anos, porque há anos em que, se tiver o trabalhador acima de bom, cada ano vale mais de 1 ponto e, portanto, os 10 anos não precisa de 10 anos para fazer 10 pontos. Mas, digamos, sendo esta uma posição limite,
é absolutamente defensável, tendo em conta que há docentes que podem ficar quase que o resto da vida sem qualquer progressão, bastante que ao último dos 6 anos não lhes seja atribuído excelente, o que é uma coisa absolutamente estranha no quadro da administração pública e não só, e qualquer trabalhador deste país. Ana Isabel Mendes, alguma coisa mais para acrescentar? Passa aí um bocadinho. Eu gostaria então... de dizer, pronto, há outras questões que nós continuamos preocupados, como a questão da convergência, já que eu venho de falar pelo Politécnico, a questão da convergência entre carreiras e acabar com alguma discriminação que existe na carreira dos professores do ensino superior politécnico, que é muito parecida, ou quase igual à dos professores universitários, com algumas discriminações. Então, é uma preocupação constante que não esquecemos, porque às vezes pode parecer que esta comunicação esqueceu isto, mas não esqueceu. Pronto, acho que é só isso que eu queria dizer. Muito bem. Pois, é isso mesmo, a PEN-PROP tem uma posição que defende a aproximação e depois salarial e uma carreira única, até porque as exigências hoje são semelhantes no ensino superior, independentemente de ser politécnico ou universitário, coisa que na parte dos governos, até agora, não tem havido essa abertura, seguramente por razões economicistas, mas que são absolutamente injustas, tendo em conta o quadro que temos. Quanto aos investigadores, penso que aí não há problema, está tudo bem e tal, não é? Portanto, aquilo não, está tudo investigado, não é? Está tudo investigado, estão todos vigilados. Bem, como foi a comunicação muito foi bem resumida e tem tudo incluído, mas era só para reforçar que é já no ano letivo 2024, 2023, 2024 que vão desaparecer 1000 investigadores dos contratos a termo e continuamos sem ter resposta qual será a solução para aquilo que a lei obriga de abrir concursos para entrar nas carreiras, para os que cumprem os 6 anos e mesmo só em algumas situações, quando deveria ser em todos, e no ano seguinte serão outros 1000 que desaparecerão, tendo em consideração que estamos a falar de um sistema que tem pouco mais de 3000 investigadores contratados, portanto, e continuamos à espera de resposta do Ministério sobre a solução que se prevê fazer para toda esta questão da investigação. Tá? Pois, esse é um problema. Na altura o governo disse, bom, que tinha criado uma situação, finalmente, de estabilidade para os investigadores, através do quadro legal sobre o emprego científico, mas era uma estabilidade para 6 anos e agora falta saber o que vai acontecer, esperando-se que o que aconteça não seja um pontapé nos investigadores e, portanto, num país que tanto se diz precursor em muitas áreas e tão defensor da ciência e da investigação e da tecnologia e que, portanto, não seja se agora os que fizeram 6 anos anualmente irem sendo chutados, porque, de facto, isso seria um contrassenso, uma contradição em relação ao discurso oficial, mas que já nos habituou a não ser muito cumprido em muitos momentos.